Graça e paz, irmãos. Amém? Felizes somos nós de estarmos na casa do Senhor mais uma vez, né? Temos o privilégio de estar aqui. Quantas pessoas dormiram ontem e não amanheceram hoje, né? Quantas famílias estão enlutadas nesse momento, mas nós temos a misericórdia do Senhor sobre nós mais uma vez, e é por isso que nós estamos aqui para render louvores a Ele. Que lindo ver, né, as crianças louvando. Nós sabemos que as crianças, elas não só são o futuro da igreja, como elas são o presente. E isso que aconteceu aqui foi exatamente a representação disso. Irmãos, nós estamos no mês da juventude. E o tema do mês da juventude é fé em ação, cumprindo a palavra. É um grande desafio para nós colocar a nossa fé em ação e cumprir aquilo que está escrito. Nós refletimos na semana passada, em que eu tive a oportunidade de estar aqui mais uma vez, sobre a fé em ação no nosso dia a dia. E o Senhor nos falou, né, algumas coisas acerca do livro de Tiago. E eu queria te convidar a ler novamente Tiago, capítulo 1, versículo de número 22, que é a nossa divisa do mês da juventude, diz assim: Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Na semana passada, como eu bem disse, nós refletimos acerca da fé em ação no nosso dia a dia. E só para a gente iniciar a mensagem de hoje, cujo tema é Fé em ação sendo homem de Deus. O tema da mensagem de hoje é essa: fé em ação, sendo homem de Deus, dando continuidade, né, ao nosso mês da juventude com esse tema, fé em ação. Irmão Tiago, ele traz para nós, na sua carta, né, nos 5 capítulos que ele traz alguns direcionamentos para nós como cristãos, como pessoas que servem a Deus, como homens e mulheres de fé. E ele traz direcionamentos para o nosso viver diário, para colocarmos aquilo que nós acreditamos em ação, no dia a dia, né, como nós temos refletido. Tiago traz várias ilustrações, e na semana passada nós ouvimos um pouco sobre as provações, sobre tudo que Tiago fala nos seus versículos iniciais, né, do primeiro capítulo. E eu queria te convidar hoje a refletir sobre esse tema, fé em ação sendo homem de Deus. Mas não significa que essa palavra é exclusiva para os homens que estão aqui hoje ou para os homens que vão nos acompanhar através do YouTube ou através de outras redes sociais. É uma palavra para todos nós, para as crianças, para as mulheres, porque nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós precisamos colocar em prática aquilo que temos aprendido do Senhor. Tiago traz várias ilustrações para que a gente possa aprender a não só conhecer acerca da palavra, mas também a colocar isso em prática. Mas eu queria convidar você a refletir um pouco acerca de um grande homem de Deus que nós temos na Bíblia, e está lá em Êxodo capítulo 3. Eu queria não só me apegar a Tiago capítulo 1, versículo 22, que é a nossa divisa, mas eu queria ir lá para Êxodo capítulo de número 3. E nós vamos refletir um pouco acerca de um grande homem de Deus que foi Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés, sabemos tudo que Moisés representou, né, acerca aquilo que Deus fez, né, usando a vida de Moisés para libertar os israelitas do Egito, para libertar os israelitas do sofrimento, da opressão. E eu queria te convidar a refletir comigo. Versículo de número 9. E diz assim: Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: Certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Irmãos, o primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos é que às vezes a gente, quando fala em colocar a nossa fé em prática, em colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui, nós começamos a olhar para nós mesmos. Nós começamos a querer entender aquilo que há em nós, que a gente pode fazer para que a palavra se cumpra. E Moisés, ele faz essa pergunta para o Senhor,
e talvez é uma pergunta que eu e você faríamos se nós estivéssemos na situação dele. A olhar para um pedido do Senhor, para uma ordem do Senhor em dizer para Moisés, Moisés, vá e liberte o meu povo, liberte os israelitas do Egito. Chegou ao meu conhecimento o sofrimento do meu povo e agora eu quero que você vá. Eu tenho certeza, irmãos, que todos nós aqui, na condição de Moisés, faríamos esse mesmo questionamento. Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? A mesma pergunta que Moisés fez e que talvez a gente, em algum momento, possa ter pensado, poxa, mas Moisés não tem fé, se é o Senhor que está mandando ele ir. Mas eu sei que se eu estivesse na condição de Moisés, conhecendo a realidade, conhecendo tudo o que está acontecendo e conhecendo o faraó, eu tenho certeza que essa pergunta viria ao meu coração também. Quem sou eu para enfrentar aquele exército, para chegar lá e tirar o povo? Mas o Senhor responde algo para ele e que é respondido para nós também. Se há algum questionamento no nosso coração de limitações acerca do que nós devemos ou não fazer, ou a nossa condição para cumprir ou não com o ID de Jesus e colocar de fato a nossa fé em ação. Deus disse para Moisés, certamente estarei com você. O Senhor diz, certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. O primeiro ponto dessa mensagem que o Senhor nos traz nessa noite é que nós não estamos sozinhos. Quando nós paramos para refletir e pensar na nossa vida com Deus, no nosso viver diário, naquilo que nós devemos fazer, no evangelismo que nós precisamos fazer, na pregação do evangelho e colocar em prática aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, a primeira coisa que nós precisamos refletir é que nós não estamos sozinhos. O Senhor nos colocou neste lugar, o Senhor traz sobre nós uma palavra, o Senhor traz sobre nós uma ordenança de ir, de fazer discípulos, de pregar o evangelho nessa comunidade, de colocar em prática, como nós temos trazido como ênfase nesse mês da juventude, de colocar a palavra de Deus em prática. Mas o primeiro ponto da mensagem dessa noite é que nós não estamos sozinhos. Quando Moisés questiona a Deus de quem é ele, quem é Moisés, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para chegar lá e enfrentar o faraó e tirar o povo? Só que Moisés esqueceu de algo que logo o Senhor relembrou ele. Ao dizer, sou eu que estou enviando você. Sou eu que estou te enviando. E um segundo ponto, irmãos, dentro dessa primeira reflexão, é que Deus disse para Moisés, quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E refletindo no texto, e estudando e refletindo na palavra hoje, eu peguei uma reflexão que talvez em outro momento lendo, ou talvez aqui ouvindo acerca de outra pregação, eu nunca tinha parado para pensar. O Senhor não chega para Moisés e diz, se você conseguir tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Mas ele diz quando? Ele diz, quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Irmãos, o Senhor colocou sobre a vida de Moisés um pedido, uma ordenança, um chamado, que ele já sabia que seria executado. O Senhor traz sobre nós a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas não nos deixa sozinhos. E com o Senhor nós temos a certeza de que se nós fizermos a nossa parte, o Senhor fará dele, estará conosco e vai se cumprir. Porque nós sabemos, se a gente dá continuidade ao livro de Êxodo, dá continuidade a tudo que acontece, a gente vê, irmãos, que isso aqui aconteceu. O povo saiu, o povo foi liberto, a palavra se cumpriu. Diante de todas as dificuldades, Moisés prosseguiu, as coisas aconteceram e o povo foi liberto. Quando o Senhor traz sobre nós um chamado, uma ordenança, não há possibilidade de acontecer ao contrário. Não há possibilidade de sermos derrotados se nós estivermos com o Senhor. Não há e se você conseguir, se der certo. Quando o Senhor está conosco, como ele muito bem disse a Moisés, nós sairemos vitoriosos de toda e qualquer
circunstância. Não estamos sozinhos. Quando a gente para pensar em colocar a nossa fé em ação, nós precisamos entender que não é nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor que vai conosco por onde nós formos. O segundo ponto da mensagem é que é pelo nome do Senhor que nós fazemos. É pelo nome do Senhor que nós saímos evangelizando. É pelo nome do Senhor que nós declaramos sobre a vida das outras pessoas. É pelo nome do Senhor que nós estamos aqui. Não há nenhum outro Deus digno de ser louvado e adorado. Nós estamos aqui para adorar esse nome, para adorar esse Deus Todo-Poderoso. Versículo 13 e 14 diz: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. É pelo nome do Senhor que nós vamos. Foi pelo nome de Deus que Moisés chegou aos israelitas. Foi pelo nome de Deus que aquele povo foi liberto. E é pelo nome do Senhor que nós colocaremos a nossa fé em ação. É pelo nome do Senhor que nós cumpriremos o nosso chamado. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso intelecto, mas é pelo nome daquele que nós carregamos. O Senhor nos trouxe a responsabilidade de pregar o Evangelho. O Senhor nos trouxe a responsabilidade de falar do seu grande amor. Mas quão gratos somos, quão felizes somos de saber que Ele não nos deixa sozinho em nenhuma circunstância. O Senhor está conosco, Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele cuida de nós. E é por isso que nós podemos chegar em qualquer circunstância em que Ele nos direciona e ter a alegria e ter a convicção de que nós sairemos vencedores de toda e qualquer circunstância. É pelo nome do Senhor que nós fazemos. E o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor será o mesmo eternamente. O mesmo Deus que cumpriu maravilhas no passado é o mesmo Deus que faz milagres no dia de hoje. Deus não mudou, as circunstâncias mudaram, o nosso coração mudou, a sociedade mudou, a cultura mudou, mas o Deus que nós servimos permanece o mesmo. O Deus que fazia milagres no passado é o mesmo Deus que ouviu as nossas orações aqui hoje. É o mesmo Deus que ouviu os nossos pedidos, é o mesmo Deus que ouviu a nossa gratidão. É esse mesmo Deus. Versículo 15 e 16 diz, e Deus também disse a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. E essa geração atual somos nós. Deus está dizendo, o nome dele será lembrado de geração a geração. O Deus que Moisés está ali falando, o Deus que aquele povo estava ali servindo, o Deus que libertou aquele povo é o mesmo Deus que cuida de nós nos dias de hoje. O Deus que é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e até ele voltar e por toda a eternidade ele continuará sendo esse Deus todo-poderoso. É pelo nome desse Deus que nós podemos colocar em prática aquilo que ele tem nos ensinado. É no nome desse Deus que nós podemos hoje sair por aqui, por essa porta e ir lá fora e colocar em prática aquilo que ele tem nos ensinado. No nosso trabalho, na nossa faculdade, em qualquer outro ambiente. Como cristãos, como homens e mulheres de fé, nós temos a responsabilidade de pregar o nome do Senhor. Em muitos lugares, a gente não vai ter a oportunidade de pregar na fala, mas nós teremos a oportunidade de testemunhar. Em muitos lugares, a gente não vai ter a oportunidade, por exemplo, de fazer o que o nosso irmão Luiz Paulo fez, quando teve a oportunidade de fazer lá no curso que ele estava fazendo. Em muitos lugares, por questões culturais, algumas empresas por questões mesmo burocráticas, nós não poderemos fazer, mas nós temos a responsabilidade de sermos cristãos onde nós formos, de colocar a nossa fé em ação, de cumprir a palavra onde nós formos. E não importa as dificuldades, irmãos. O que importa é por quem nós vamos. O que importa é o nome que nós carregamos, que é o nome do nosso Deus.
O terceiro ponto dessa mensagem é que o Senhor nos capacita. O capítulo 4 de Êxodo, no seu versículo de número 10, diz assim: Moisés, porém, disse ao Senhor: Se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. O Senhor lhe disse: Quem deu boca ao homem? Quem fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Irmãos, o Senhor aparece a Moisés na sarça em chamas, na sarça ardente, faz ali o chamado a Moisés, dá a ele os sinais do que ele deveria fazer, demonstra para ele todas as coisas que ele precisava fazer quando ele chegasse no Egito, quando ele chegasse diante dos israelitas, quando ele chegasse diante de Faraó. Mas Moisés agora faz um questionamento acerca das suas capacidades. E ele faz algo que nos dias de hoje nós também fazemos. O Senhor nos dá um chamado, o Senhor nos motiva, o Senhor nos direciona a cumprir a sua palavra, e a gente começa a colocar limitações em nós mesmos, para que a gente não cumpra aquilo que Ele quer que façamos. E nesse momento da história, nesse momento, no contexto que a gente lê, Moisés chega para o Senhor e diz: Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar, como muitos de nós têm dificuldade. Não só de falar, às vezes você tem facilidade em falar e você tem dificuldade em outra área. Mas o Senhor, nosso Deus, diz algo para Moisés que eu quero que os irmãos também gravem no coração de vocês. E o Senhor diz: quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Exclama Moisés. Agora, pois, vá. Eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Irmãos, não são em todas as circunstâncias que nós vamos nos sentir capazes de fazer algo para o Senhor. Às vezes a gente sobe aqui e a gente sobe, sabe, contrito, querendo dar o nosso melhor, e isso precisa ser. Às vezes a gente ensaia, o ensaio não sai tão legal na hora do louvor, o ensaio não foi tão produtivo, às vezes aconteceu alguma coisa que você não está num dia bom, às vezes você está na recepção escalado, mas você não está num dia tão legal para poder receber as pessoas. Mas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor e diz: Senhor, eu quero te servir. Eu sei das minhas limitações, eu sei daquilo que eu preciso melhorar, mas eu quero te servir. Irmãos, o Senhor olha para nós. E através do teu Santo Espírito, Ele nos capacita a fazer aquilo que Ele quer que façamos. Não é pela força do nosso braço. A obra não é feita simplesmente pela nossa capacidade, mas por intermédio daquele que nos chamou. Essa obra está de pé aqui, irmãos. Essa igreja está de pé nesse lugar por mais de 20 anos. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso intelecto, mas é porque o Senhor, o nosso Deus, aquele que nos chamou e aquele que estabeleceu essa obra neste lugar é fiel e tem nos sustentado durante todo esse tempo. Se o Deus que nós servimos continuar fazendo parte da nossa vida, da nossa rotina, continuar fazendo parte dessa igreja, essa obra permanecerá de pé enquanto o Senhor não voltar. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos direciona. O Senhor nos capacita para louvor do Teu nome, para servi-lo. Não é pelos nossos dons. Claro, irmãos, que nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos buscar. Eu fico maravilhado quando eu vejo irmãos que tocam todos os instrumentos. Todos. Nós tivemos o irmão Franklin, nós tivemos outros irmãos que vieram, o próprio professor Ricardo, que admiro muito também. Irmãos aqui na igreja como o Marcelo, que tocam mais de um instrumento. Irmãos, nós precisamos continuar buscando nos capacitar. Mas a partir do momento que faltar em nós algo, o Senhor vai nos capacitar. O Senhor vai colocar em nós a capacidade para fazermos aquilo que Ele quer que façamos. Não é pela força, não é pelos dons ou capacidades, mas é pela inclinação do nosso coração. O Senhor não quer saber primeiro se você tem dons para servi-lo.
Senhor quer saber como está o seu coração. O Senhor quer saber como está o nosso coração. Porque as capacidades, os dons, os talentos, Ele detém. O Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor detém todas as coisas. Irmãos, quantas pessoas deixam de servir a Deus porque olham para aquilo que elas podem oferecer ao Senhor? Ou olham para aquilo que elas são? Ou olham pelas limitações? Ou olham pelos pecados? Não sei você, irmãos, mas eu já ouvi de pessoas próximas, não, eu não vou para a igreja porque eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida. Eu não vou para a igreja porque eu preciso largar tal vício, eu não vou para a igreja porque isso aqui está me incomodando. Quando, na verdade, nós deveríamos nos aproximar mais do Senhor para que essas coisas sejam corrigidas por Ele. O Senhor é o Deus que torna o viciado alguém que vai ser um adorador do seu nome. O Senhor é um Deus que transforma vidas, então nós não devemos ser transformados para depois vir até Ele. Nós chegamos até Ele com o coração contrito, coração disposto a mudar. E Ele nos transforma. A nossa ação não deve estar pautada naquilo que somos bons, no que somos capazes, mas sim no quanto estamos dispostos a nos entregar ao Senhor. Nós precisamos hoje fazer algo pela obra, que a primeira atitude nossa seja entregar o nosso coração. E depois a gente vê o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar. E eu louvo a Deus porque tem muitas pessoas aqui na igreja que são assim. Primeiro, coloca o nome. Depois ela vai saber o que ela vai fazer. Nós precisamos ser assim o tempo todo. No que diz respeito à obra do Senhor, nós precisamos ir. Nós precisamos nos colocar à disposição. Mas só que se em algum momento faltar em nós capacidade, além do Senhor nos capacitar, mas se em algum momento nós também formos teimosos, porque Moisés foi teimoso, o Senhor vai colocar pessoas para nos ajudar, para cumprir o chamado dele nas nossas vidas. O versículo 13 ao 16 diz: Moisés, porém, respondeu-lhe: Ah, Senhor, peço que te envies outra pessoa. Olha, o Senhor já havia dito para ele: Vá, eu o ajudarei a falar. No versículo 13. No versículo 12, aliás. Eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. E Moisés responde para Deus: Ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e os instruirei sobre o que fazer. Ele será o seu porta-voz diante do povo e falará como seu representante. Você falará a ele como se fosse o próprio Deus. Mesmo o Senhor falando para Moisés que ele poderia ir, que ele seria capacitado, que ele seria direcionado, que o Senhor falaria para ele tudo que era para ele falar, que o Senhor daria capacidade a ele, ele ainda assim duvidou, falou: Não, Senhor, manda outra pessoa. Manda outra pessoa. E o Senhor o faz. E manda Arão junto com ele, para que Arão seja esse porta-voz e vá de encontro à necessidade que Moisés estava encontrando em si mesmo naquele momento. Irmãos, o Senhor usará os seus, usará as pessoas próximas, usará a cada um de nós, uns aos outros, para cumprir, para ajudar a cumprir o nosso chamado. Algumas coisas nós somos bons, é verdade. A gente aprende, a gente se capacita, mas existem outras coisas que você, por mais que se esforce, você não aprende. Todo mundo é assim. Existem coisas que nós temos facilidade para aprender. Agora tem outras que, por mais que a gente se esforce, a gente não aprende. Mas nessas coisas, eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor tem capacitado outros para ajudar o nosso ministério, para ajudar o nosso chamado. É por isso que nós somos o corpo de Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Porque alguns irmãos talvez não tenham a disponibilidade de subir aqui para abrir um culto, porque tem alguma dificuldade. Mas em outra área, aquele irmão é o melhor naquilo que ele faz. Nós estamos aqui para ajudar o ministério uns dos outros, para ajudar o chamado uns dos outros. Mas nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar inclinado para a obra,
precisa estar inclinado para fazer. E eu queria finalizar da mesma forma que eu comecei. Tiago 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Irmãos, diante de tudo isso que a gente leu da história de Moisés, e se os irmãos tiverem a oportunidade, vá lá e ouça um pouco mais o que o Senhor tem a falar e leia um pouco mais acerca da palavra. Se de tudo isso nós simplesmente fecharmos a Bíblia e não colocarmos nada em prática, de que valerá tudo o que o Senhor tem falado aos nossos corações? De que valerá tudo o que o Senhor tem falado se quando eu fecho a minha Bíblia, passo por aquela porta e saio, eu simplesmente esqueço daquilo que eu preciso fazer? Então, que em nome de Jesus, como igreja do Senhor, a gente possa colocar em prática os ensinos do Senhor. E se em algum momento as limitações surgirem, que nós possamos entender que é o Senhor quem nos capacita, que é o Senhor quem nos direciona, que é o Senhor que nos guia, que é por Ele que nós fazemos. É por Ele que nós estamos aqui. E que eu e você possamos ser homens e mulheres de Deus, que esse mundo lá fora está precisando. Que nós possamos ser essas pessoas que levam a esperança para aqueles que estão lá fora. Um dia eu estava lá fora, não conhecia o Senhor, nunca fui viciado, eu sempre fui um jovem de família, gostava de brincar na rua, mas eu não conhecia o Senhor. Até que um dia ele foi apresentado a mim. Até que um dia alguém cumpriu essa palavra, colocou a fé que ele tinha em ação, e a fé dele me alcançou. E hoje eu estou aqui. Mas existem muitas vidas lá fora, precisando que eu e você coloque a fé que existe em nós em ação. Coloque aquilo que nos alcançou em ação, para que outros possam ser alcançados e o nome do Senhor seja glorificado. Vá com essa palavra no seu coração. Não é pela força do nosso braço, não é pelos nossos dons, não é pelas nossas capacidades. Isso aí, irmãos, a gente usa a força, a gente usa os dons, a gente usa os talentos, mas é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor quem nos direciona. E é por Ele que nós continuaremos pregando o Evangelho do Senhor. É por Ele que a Ilha das Flores continuará sendo evangelizada. É por Ele que onde nós passarmos, haverá um ambiente de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Em nome de Jesus, que você vá para casa com isso no seu coração. E coloque em prática. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido. Coloque em prática aquilo que Deus tem falado ao seu coração todos os dias. Porque o Senhor tem muito a fazer através de nós. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, graças nós te damos pelo teu imenso amor, graças nós te damos pelo teu cuidado conosco, graças nós te damos porque se estamos aqui sustentados é porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, obrigado porque essa obra está de pé, porque o Senhor está aqui, porque é o Senhor, ó Deus, o construtor, Pai, dessa casa. É o Senhor, ó Deus, que tem edificado, Deus, essa obra. Pai, obrigado, que é o Senhor que tem nos sustentado. E continue reforçando no nosso coração, Senhor, o desejo e a convicção, Pai, de cumprir os teus mandamentos, de cumprir a tua palavra. Pai, faça de nós, Senhor, servos cada vez mais fiéis ao Senhor. Servos que são usados todos os dias por Ti e se colocam à disposição do Senhor. Pai, nós sabemos que temos limitações, mas que o Senhor encontre o nosso coração inclinado a Te servir, independente das limitações, independente daquilo que não somos bons, independente daquilo que temos que aprender, independente daquilo que temos que aprimorar, mas que o nosso coração esteja inclinado a louvar e a engrandecer o Teu nome. Seja conosco, Pai, guarde a vida de cada um dos nossos irmãos, guarde, Pai, os nossos familiares, guarde aqueles que não puderam estar aqui, nos dê uma noite abençoada, Pai, um resto de semana abençoado e nos acompanhe, Deus. Que os anjos do Senhor estejam conosco onde nós passarmos. Que o Espírito Santo do Senhor nos acompanhe onde nós formos. E que o Senhor nos encontre dispostos a Te servir todos os dias.
em nome de Jesus. Guarde a vida do nosso pastor, Pai, guarde o seu ministério, a sua casa, e continue sustentando essa obra neste lugar. Nós temos a certeza de que há muito para fazer, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para nos alimentar, para revigorar as nossas forças, para continuarmos sendo servos fiéis, espalhando o teu evangelho por toda essa comunidade. Assim eu louvo a Ti e te agradeço em nome do Senhor.